não receberam a oportunidade, não falte domingo, viu? Domingo nós vamos ter tempo demais aqui, né, pastor? Glória a Deus. Deus eterno, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. A volta de chuva aqui, né? Tá bom. Esses irmãos de pé. Esses irmãos de pé, para nós lermos a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 25. Glória seja o nome do Senhor. Campanha esta que estamos realizando aqui, de salvação, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos ler do 25 para os irmãos entenderem até o versículo 31, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos o teriam fugido. Mas Paulo, clamando com grande voz, disse: não faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E ele o pediu luz, e saltando dentre, todo trêmulo, prostou a Paulo e Silas, e tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Pode sentar, muito obrigado. Quando a gente lê essa parte que ele diz assim, aqui no 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A gente já pensa assim, talvez num erro de digitação, a gente pensa assim: se eu crer, então toda a minha família vai ser salva, porque eu creio. E não é bem assim, né? Porque o próprio versículo diz isto, mas o próprio texto, se nós formos olhar bem, Paulo e Silas estavam aqui nessa prisão, e eles estariam ali pelo objetivo, ou seja, a conversão do carcereiro, ou seja, a conversão dele, para que ele pudesse aceitar Cristo como Salvador na sua vida, partiu de Paulo e Silas, ou seja, ele foi um canal, ou seja, uma ferramenta, para que a salvação pudesse chegar até aquele carcereiro. Porque a palavra de Deus, ela traz para nós, ela traz para mim, para você, diante desse texto que lemos aqui, irmão, é que eu e você também, nós sejamos uma ferramenta muito importante dentro da nossa família. E o que a palavra de Deus nos traz aqui é o importante eu mostrar para a minha família. Estou aqui querendo doutrinar os irmãos, eu estou apenas dizendo o que a palavra de Deus está falando. O que ele está mostrando aqui é que eu tenho que mostrar para a minha família que eu sou servo de Deus. Eu tenho que ter um testemunho dentro da minha família que eu realmente sirvo a Deus. Que eu estou em busca daquilo que possa ser a realização da minha família, mas primeiro partindo de mim. Se eu fui o primeiro a ouvir, se eu fui o primeiro a aceitar, se eu fui o primeiro a testificar que Jesus salva e cura e batiza, eu tenho esta incumbência de trazer para a minha família como luz, para clarear no meio do povo, entendendo que eu sirvo um Deus. Embora a circunstância não tragam isso, porque tem vezes que a circunstância ela fere você, tem vezes que a circunstância ela quer trazer você a voltar lá atrás, a lembrar de coisas que não edificam mais. Mas quando você abre a Bíblia Sagrada no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e 17, lá ele diz que os que estão em Cristo
nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O passado eu não vivo mais, aonde eu andava eu não ando mais, e o que eu praticava de errôneo eu não pratico mais, porque hoje eu sou servo de Deus. E a minha família ela tem que me ver assim, a sua família tem que ver você assim. Eles têm que olhar e dizer assim: olha, eu posso até estar errado, eu posso até estar caminhando em um caminho errado, mas na minha família existe um servo de Deus. Na minha família existe uma serva de Deus. Alguém tem que ser um referencial. Alguém tem que se reverenciar dentro desta família. E se Deus escolheu você para ser este alguém, você tem que ser esta ferramenta importante dentro da sua família. Então, uma das partes principais que nós temos que ter é esta aparência de que nós sejamos realmente diferentes dentro da nossa própria casa. Mas a palavra do Senhor, ela mesma diz que profeta nenhum tem honra na sua pátria, o próprio Jesus e assim por diante. Sim, mas quando as coisas apertam, meu irmão, e se você realmente tem uma identidade de Deus, mesmo esses que te criticam, eles são capazes de te mandar mensagem e dizer: eu quero uma oração acerca disso. Eles são capazes de dizer assim: eu confio, eu creio que se você orar, isto vai acontecer. Porque às vezes as falanças também elas são só da boca para fora, porque a nossa identidade, a nossa integridade com Deus, ninguém pode contestar. Não há quem possa contestar aquilo que é entre você e Deus. Aquilo que é só em você e Deus, a comunhão que Deus colocou entre você e Ele, ninguém pode tirar. Que é o que está escrito no livro de Coríntios, aonde ele diz: estou à porta e bato, aquele que abrir a porta entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É abertamente a palavra do Senhor, irmão, com aquele que quer ter este compromisso. Então uma parte principal é nós mostrarmos a nossa diferença. E Paulo e Silas, naquela prisão, ele mostrava o seu diferencial. Eles poderiam murmurar, eles poderiam questionar, eles poderiam não cantar, eles poderiam fazer absolutamente nada. Mas a Bíblia diz aqui, perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantavam hinos a Deus, e os presos estavam lá fazendo o quê? Ouviam eles cantar, ouviam eles orar, ouviam eles estarem em busca de algo. Então aquele momento de atenção aí, que eles atentavam a Ele. A nossa família também, ela tem que ver isso em nós. Embora eles não sigam os padrões, embora eles não sejam, mas pelo menos eles podem dizer assim: dentro da minha família existe alguém que eu conheço que é respeitoso, tem alguém que eu conheço que é servo e é serva de Deus, tem alguém que eu sei que se realmente ele dobrar o joelho para orar vai acontecer. Existe isso, irmão. Existe isso e tem que existir. Eu já vi pessoas pedir oração assim na nossa família, dizer assim: ó, eu creio que se vocês orarem vai dar certo. Quando meu pai estava agora no ano passado, de 2023, do 22 para 23, bem na virada do ano, meu pai deu um problema de derrame e eu não pude ficar lá por muito tempo, vim embora para cá, que eu moro aqui, ele mora no estado de Tocantins. Aí minha mãe falava assim: olha, se o pastor Arimateia e o pastor Juarez orar, eu acredito que Deus vai intervir a mão. Não é porque é a minha mãe dizendo isso sobre mim, nem estou dizendo, irmão, que eu sou melhor que ninguém, não, irmão, mas é aquilo que nós observamos e vemos acontecer ao decorrer dos anos. Ao decorrer do tempo, eu sempre digo aqui, ó, não tenho nada, mas uma coisa que eu tenho sempre na minha vida é fé. Eu creio, eu acredito, mesmo que o mundo esteja se acabando, eu sou que nem um pé de gameleira, nada vai me abalar, que aquelas raízes em volta dele ali vai me sustentar. Jesus está nos sustentando. Embora o vento venha sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nós somos um referencial. A referência, ela não pode acabar, tem que ter referência. A referência, ela tem que existir. Ah, pastor, mas fulano de tal é uma referência, ele é o melhor na casa dele, e assim por diante, a família dele. O pessoal não foi ainda, irmão. Tudo tem o tempo certo de Deus, a hora certa do Senhor.
Não é tempo de nós queremos questionar e nem se comparar com a vida de ninguém, nem do fulano, nem do Beltrano. Eu vou fazer o meu eu vou fazer, o meu caminho eu vou trilhar, a minha parte eu vou fazer, da minha família eu não desisto, eu vou abraçar essa questão, a minha família é do Senhor Jesus, a minha casa é do Senhor Jesus, eu amo a minha família, é isso que nós temos que fazer. Oh, aleluia. É como a palavra do Senhor diz aqui, irmão, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Amanhã pode ser um outro dia melhor, você não sabe. Amanhã pode acontecer algo extraordinário dentro da sua casa, você não sabe. Sabe por quê? Porque a própria palavra que diz isso é a mesma que diz assim: eu faço nova todas as coisas. E o Senhor pode inovar a qualquer momento, o Senhor pode transformar a qualquer momento, o Senhor pode fazer a diferença a qualquer momento. Desde que eu esteja sendo referência, desde que eu esteja fazendo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Ah, pastor, mas é difícil, é difícil. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse: no mundo tereis aflições, no mundo vai ter perseguições, no mundo muitas pessoas se levantarão para dizer que não vai dar certo. Existem pessoas negativas o tempo inteiro batendo na tecla dizendo que não vai acontecer. Mas existe alguém como Paulo e Silas, que mesmo na prisão ele está orando a Deus, que mesmo na adversidade ele busca a Deus, que mesmo na perseguição ele louva a Deus. É, Jesus. Porque o adorar ao Senhor tem que ser o essencial na nossa vida. O adorar ao Senhor tem que ser o essencial na nossa casa. O adorar ao Senhor tem que ser a essência para o crescimento do nosso ministério. Glória a Deus, aleluia. E sabe por que isso? Já eu chego na sua família, porque a palavra do Senhor está dizendo assim: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. É Ele que vai acrescentar, pastor, mas será que Deus não sabe que eu preciso de salvação na minha casa? Sabe, a palavra do Senhor diz que até mesmo antes de você abrir a sua boca para você verbalizar, para você falar algo, o Senhor já sabe. A Bíblia diz que o Senhor conhece você desde a fundação do mundo. Isso é o mistério de Deus. Deus sabe de todas as coisas. É Deus que vai fazer, é Deus que vai refazer. A palavra de Deus está dizendo aqui, irmão, que Ele levanta. A palavra do Senhor está dizendo que Ele abaixa. A palavra do Senhor diz que Ele faz, Ele desfaz. Tudo está sob o controle das mãos de Deus. Portanto, a minha preocupação é fazer o ID de Jesus. A minha preocupação é levar a palavra do Mestre. A minha preocupação é, meu irmão, chegar como Paulo e Silas chegou a Filipos ali, pregando a palavra de Deus. Ah, esses homens falam isso, agora eles têm que ser presos, irmão. Embora esteja preso, o próprio Paulo disse: mas a palavra de Deus não está presa. É o meu corpo que está, mas a palavra de Deus não está. A sua voz não está, a voz não se cansa, bate dentro de si um desejo ardente de servir ao Senhor. Era o que estava no coração de Silas, era o que estava no coração de Paulo. A busca incessante na presença de Deus, a busca pela presença do Senhor, para que até se chegasse meia-noite e acontecesse isto aqui, para de repente um grande vento, terremoto pudesse acontecer, para abalar aquelas prisões, para quebrar os alicerces, para entrar dentro do diferencial. E Deus pode entrar dentro da nossa família, dentro da nossa casa, mandar este terremoto também, se nós fizermos o que nós sempre focamos em quem fazer. É difícil, irmão, eu sei que é difícil. Eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho pessoas que precisam de salvação também. Eu busco por isso. A gente busca por isso. A gente quer sempre dizer que a minha casa, eu e minha casa serviremos o Senhor. É uma frase que todos querem dizer. Isso é notório, isso é fato.
Mas existe uma coisa chamada tempo, existe uma coisa chamada paciência, existe uma coisa que nós não podemos controlar, que é a vontade de Deus. Deus é que sabe todas as coisas. Deus é que sabe se o tempo certo é este. Às vezes precisamos ainda mais um pouco. Às vezes nós queremos apressar e o Senhor está dizendo: não, acalma mais, demora mais um pouquinho. Você está no caminho certo, irmão. Quando Deus está dizendo assim: eu estou com você, estou neste caminho, vou guiar você, vou te levar até o destino de vitória. Entenda que qualquer barreira no nosso caminho, ela não vai nos abalar. Entenda que qualquer adversidade no nosso caminho não vai nos abalar. Deus está conosco. Deus está no meio do seu povo, como diz o Salmo 46, e diz que não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E Deus tem suas maneiras sábias de fazer as coisas. Às vezes até mesmo em silêncio, mas Deus, Ele está trabalhando. Às vezes mesmo sem até falar nada, algo para você, mas Ele continua trabalhando. Existe um irmão que é fiel e é 100%, é Deus. Deus não faz acepção de pessoa, Deus não olha para isso. Deus, Ele olha para nosso coração, para o nosso sinceros, de nosso coração, nossos votos, os nossos compromissos que nós temos feito aqui com esta campanha de sexta-feira. E Deus, Ele vai abrir essa porta, e Deus vai entrar com salvação. Faça como Paulo e Silas, busque, ore e seja essa referência. Aleluia. Às vezes, irmão, o inimigo tenta nos desfocalizar, e às vezes nós tentando perder o foco, para que nós não sejamos uma referência, para que alguém possa dizer assim: quem é você, rapaz, falar isso e tal. E isso não pode acontecer no meio do povo de Deus, irmão. Nós temos que ser um povo diferente. Nós temos que ser um povo usado nas mãos de Deus para ser referência aonde quer que nós sejamos, principalmente pela nossa família. Principalmente pela nossa família. Nós temos que ser o diferencial, porque às vezes as pessoas querem somente criticar. Na hora de aplaudir, na hora de falar, dar parabéns. Às vezes poucas pessoas chegam para isso, mas eu quero que você entenda que isso aí é natural. Mesmo em outras épocas, na época de Jesus, na época de Paulo, na época de Silas, na época de todos os profetas, sacerdotes, já existia isso. Já existia esse tipo de gente, irmão. Isso é desde que o mundo é mundo, existe pessoas assim. Positiva, pessoas negativas, pessoas pessimistas e pessoas não pessimistas. Observe que quando foi pregado aqui um dia desse sobre Jairo, muitas pessoas que estavam na casa de Jairo ali já não acreditavam mais no milagre. Teve até alguém que ousou dizer: rapaz, tu vai incomodar o mestre, a tua filha está morta, para com esse negócio, deixa o mestre quieto aí e tal, e assim por diante. Pessoas que surgem em nosso caminho para dizer assim: para com isso, esse negócio de campanha, esse negócio de toda sexta-feira, esse negócio de campanha disso, campanha daquilo, não, para com esse negócio. Irmãos, são pessoas da mesma época de Jairo que falaram isso. E sabe que, voltando nesse texto que foi pregado aqui um dia, até mesmo já preguei, a Bíblia diz que com essas palavras Jairo, ele começou a baixar a cabeça. Jesus percebe isto e olha para ele e diz assim: ó, não temas, crê somente. Então uma parte fundamental aqui é como diz aqui o versículo de número 31: crê no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E será salvo. Aleluia. Irmão, se Jairo não tivesse acreditando no milagre na sua casa, ele não tinha ido em busca de Jesus. E nem ele tinha esperado Jesus curar aquela mulher que havia 12 anos ali. Todos os irmãos já leu e sabe muito bem o que aconteceu. Mas ele insistiu. Ele insistiu no seu milagre. É como Jacó. Jacó abraça o anjo. Jacó briga pela sua família. Jacó foi um pai exemplar, familiar.
Ele atravessa o povo para o outro lado e fala: ó, vocês agora ficam de cá, passa para o outro lado, que agora o negócio é comigo, é diferente. Passou todo mundo, todo o rebanho, toda a sua família, e ele ficou ali. E ele disse: olha, Anjo, agora o negócio aqui é eu e você. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha vitória. Irmão, a nossa luta, a nossa vitória, irmão, ela tem que ter luta. Nós temos que ter garra, nós temos que buscar. Nós temos que ter vontade. Não é simplesmente dizer assim: ah, eu quero vitória, ah, eu quero uma bênção, eu já fiz uma cartinha para Deus. Não é bem assim. Nós temos que correr atrás dos nossos ideais, aquilo que nós queremos idealizar, para que essa ideia possa se formalizar e ser realidade em nossa vida. Como Jacó fez. Jacó poderia ter atravessado para o outro lado com a família, com todo mundo, deixado para lá no Val de Jaboque. Não, mas ele disse: eu vou pegar a minha bênção, eu quero a minha bênção. E ali ele briga com aquele anjo, de forma que há ali uma deformação ali na juntura da sua coxa. Quando ele pergunta para ele, fala o seu nome e assim por diante, aí ele diz: olha, eu vou te dar a bênção, mas eu já tenho que ir porque a alva já está chegando e tal, vai se rompendo o dia. E ali ele recebeu a sua bênção, a sua vitória, mas porque ele abraçou. A Bíblia diz que amanhece o dia, ele atravessa ali para o outro lado, manquejando. Mas a família já estava do outro lado, sem sal. E ele já estava com a sua bênção. Você pode até vir, meu irmão, machucado com as marcas de guerras, mas o Senhor, Ele está com você na guerra. Deus está com você na batalha. É como aquele cântico do cantor Júnior: ele não deixa o soldado ferido morrer. Mas às vezes nós chegamos no lugar, nós não temos nenhuma marca de luta, nós não temos nenhuma marca de guerra. Cadê as cicatrizes que está aqui, a marca que você lutou? Irmão, às vezes nós temos que lutar sim, nós temos que ter uma cicatriz. Paulo e Silas, ele trazia aqui uma cicatriz. Ele tinha marcas aqui. Ele não tinha motivo para estar adorando a Deus igual nós estamos aqui esta noite, com essa lâmpada, esse microfone. Não. E não tinha esse tipo de regalia naquela época não, meu irmão. Eles estavam ali praticamente condenados à morte, condenados ali a sofrer. Mas a última palavra, como diz a palavra do Senhor, é Deus que determina. E é por isso que eu digo: você não pode desistir da sua família. Porque a última palavra não é o diabo que diz, a última palavra é Deus que diz. E você diz: eu faço que nem Silas e Paulo. Eu estou orando, estou buscando ao Senhor Jesus Cristo, estou louvando o Senhor, mas está passando algo sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, mas eu tenho certeza que o Senhor dos Exércitos vai se levantar ao meu favor e vai me coroar. Ele vai me dar a vitória, Ele vai entrar na minha casa, Ele vai entrar na minha família. Eu sei, eu tenho certeza disso. Você tem que ter esta convicção, meu irmão. Você tem que ser convicto que o Senhor Jesus abre o mar para você passar. Glória a Deus, aleluia. Porque o livro de Isaías está dizendo que envergonhado e confundido serão todos aqueles que se irritarem contra a nossa vida. A vida de quem? Daqueles que estão na presença de Deus. A vida de quem? Daqueles que buscam a presença do Senhor Jesus Cristo. Da vida de quem? Daqueles que buscam em oração a presença do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor está dizendo que não pode faltar quem pregues a palavra de Deus, quem leve o Evangelho e anuncia a palavra de Deus. Como haverá pessoas ouvindo se não há quem pregue? Como ouvirão se não tem ninguém para pregoar o ano aceitável do Senhor? Temos que pregar a palavra de Deus, temos que levar a palavra do Senhor, temos que ser referência, temos que buscarmos. E aí aquele homem se espanta com esse momento aqui. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 29, Paulo já tinha dito a ele: não faça isso, não faça mal, estamos todos aqui. O versículo de número 29, ele pede luz e salta-se dentro e fica todo trêmulo, vendo o grande acontecimento. Ali, meu irmão, ele já se rende, porque no versículo de número 30 fala: tira para fora. Olha aqui, ó.
e disse: senhores, observe que ele não fala com um só, ele fala senhores e fala com os dois. Que é necessário que eu faça para me salvar? Aqui, irmão, já há uma sede de salvação na vida deste homem. Aqui é o mesmo fato da pregação de Jesus em Samaria para aquela mulher samaritana. Jesus prega tanto para aquela mulher que no final das contas ela diz assim: mas eu quero beber desta água. Ele fala tanto de salvação, tanto de conhecimento, que o Filho de Deus haveria de vir. E ela diz: não, eu sei, já foi profetizado isto. Fala que realmente viria o Salvador do mundo, iria salvar a humanidade e tal. Não sabendo ela que ela estava falando com o dono da fonte. Não sabendo ela que ela estava falando com o dono da vida. Não sabendo ela que ela estava falando com aquele que tem autoridade para transformar. Jesus revela várias instâncias e várias etapas na vida daquela mulher, para no final ele dizer assim: eu sou o Salvador, eu sou a água, eu sou a vida. E ela disse: me dá de beber desta água. Ele disse: se tu soubesse quem é que estava te pedindo água, tu pediria e eu te daria água viva. Glória a Deus. Jesus, em outras palavras, está dizendo: olha, mulher, eu usei a ferramenta água literal somente para eu te falar de um conhecimento de salvação. Mas a água que eu quero falar e apresentar para você chama-se a água da vida eterna. E se você aceitar, se você quiser eu na sua vida, você será uma fonte e ela vai jorrar para a vida eterna. É por isso, meu irmão, que a referência ela tem que permanecer. Aquela mulher foi uma referência para a sua família. Porque quando ela recebe isto, ela vai para a sua casa e vai anunciar o que ela pôde receber. Então é necessário que nós sejamos isto, é necessário que nós pregamos a palavra de Deus, porque, ou melhor, que a palavra do Senhor ela venha a ser compartilhada em todos os momentos. Se fosse ruim, aquela mulher não teria contado nada. Se fosse ruim, ela jamais chegaria lá contando: olha, aconteceu isso. Não, ela já ficava calada, não falava nada. E ela chegou lá dizendo: eu conheci uma pessoa, um profeta, um servo de Deus, esse projeto. Então ela começou a falar de algo que ela estava cheia. E nós precisamos, irmão, levar este alimento para que a nossa família também venha ter esta mesma sede, para que eles venham alcançar a salvação para a sua casa. Ah, pastor, mas essa campanha que nós estamos fazendo não vai dar certo. Não, vai dar certo. Só que não é uma questão de mágica assim não, ó. Não é bem assim. É uma campanha que usa ato de fé. Se você tem fé, o milagre de Deus ele vai acontecer. Se você tem fé, eu não tenho nada, irmão, eu só tenho fé. Fé, eu tenho muita fé. E conheço muitas pessoas que através da fé alcançaram vitória. Exemplo, o pastor que deu Covid, ficou ruim. Eu dei Covid e não deu quase nada não, mas fiquei um pouco ruim, mas não foi tanto na altura que o pastor ficou não. O pastor ficou ruim. Eu visitei o pastor várias vezes não pude estar devido ao isolamento na época, mas eu parava lá na esquina ali, apontava no rumo da casa dele e falava: Senhor, visita teu filho agora, visita teu servo, abençoa teu filho. E a igreja, todo mundo orando. Irmão, a oração, ela faz a mudança. A irmã Erenilson está aqui, é testemunha viva, estava internado no hospital também. E a gente orando na igreja, orava pelo programa de rádio e assim por diante. Meu pai, que estava falando arrastado, o homem está normalmente andando normal. Um homem que quase 80 anos de idade, aonde a medicina diz não vai dar certo. O próprio médico disse ao meu pai, disse assim: olha, ele não vai andar mais. Meu pai também é um homem de fé. Eu acho que eu herdo isso dele. Ele disse assim. Aí minha irmã disse assim: o que foi, papai, que ele disse? Ele disse: minha filha, ele está dizendo que eu não vou andar mais. E falando ele meio ruim, né? Aí a minha irmã disse assim, aquela que veio aqui e cantou, ela pegou e falou assim: uai, papai, você falou isso, ele tem conhecimento da medicina. Aí meu pai disse assim: não, minha filha, aquele que está no céu está sobre a minha vida e sabe que eu vou andar. Irmão, a referência ela tem que estar na família.
Meu pai, ele sempre foi referência dentro de casa. Eu digo isso, eu era criança e às vezes meu irmão mais velho, naquela época, a gente conseguia tratar os dentes e ele levantava morrendo de dor de dente, aí colocavam aquele negócio, dente furado, aquela coisa, e colocava leite moreno, não sei mais o que, e não dava certo. E ele dizia assim: papai, ora por mim. Aí meu pai chegava, colocava a mão sobre ele assim, e logo ele já dormia. Aquela dor ia embora imediatamente, passava era tempos e tempos sem voltar aquela inflamação. E eu contemplo isso, eu lembrando aqui, eu pregando, eu lembrando disso. Meu pai, ele foi uma referência sempre dentro da minha casa. Tem falha? Tem. Tem defeito? Tem. Mas também tem as suas qualidades, e isso nós não podemos negar. A gente tem que ver, mas como eu disse a vocês, embora alguém queira dizer algo ao contrário, mas aquilo que nós vemos, é como diz um ditado muito certo: contra fatos não existe argumentos, é fato. Não tem argumento, é fato. Isso aqui é água, isso aqui é fato, não tem como você argumentar. É água e pronto, vou beber, vou provar que é água. É fato, não tem argumento para isso. Se alguém é referência dentro da sua casa, ninguém vai tirar esta referência não. Mas vamos compartilhar, porque pode ser uma referência, 2, 3, 4, 5, 10, várias referências. E isto é o que vai trazer a salvação para dentro da sua casa. Lá em casa só tem o quê? Só tem uma irmã minha que mora aqui no Veracruz que não é serva de Deus. O resto, tudo já está na casa de Deus. E naquela época meu irmão veio morar uns tempos comigo aqui, não sei se vocês lembram. Lembra? Aquela menina que cantou aqui, ela estava distanciada dos caminhos do Senhor. E quando eu viajei no ano retrasado, para entrar em 2022, que eu passei o fim do ano lá, quando eu cheguei lá, que eu vi ela com um copo de cerveja na mão, eu fiquei muito triste. Eu disse: Senhor, não foi para isso que o Senhor criou esta família. Não foi para isso que o Senhor me trouxe aqui nesta cidade. Eu disse: olha, minha irmã, eu lamento muito pelo conhecimento que você tem, pela vida que você está vivendo, mas você me deixa muito triste desta forma. Mas eu sempre digo, irmão, que coisas boas ela contrai coisas boas. Porque quando meu irmão vai embora daqui, ele não quer mais morar, e ele chega lá na cidade que ele aceita Cristo como Salvador. Aí ela também, eu quero aceitar Jesus como Salvador também. E aí ela aceitou. E a outra irmã minha que estava meio perrengue disse: eu quero fazer um concerto com Deus. Então, irmão, as coisas elas vão encaixando uma na outra. Aleluia. Então, começando por você, vai chegar aí até o seu filho, até o seu esposo, até qualquer grau de parentesco que seja dentro da sua família que você quer que chegue a salvação, mas ela vai chegar. Tenha fé, confie, acredite. Acredite. Usa essa palavra que não está na Bíblia, mas muitas pessoas falam: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Isto é uma verdade, eu não desisto nunca. É, Jesus. Eu jamais irei